Let us turn to Zechariah chapter 9. Vamos abrir no livro de Zacarias, no capítulo 9. Starting from verse 14. Zacarias 9, versículo 14. Then the Lord will appear over them, will flash like lightning. The sovereign Lord will sound the trumpet. He will march in the storms of the south. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. And the Lord Almighty will shield them. They will destroy and overcome with slingstones. They will drink and roar as with wine. They will be full like a bowl, used for sprinkling the corners of the altar. O Senhor dos Exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. The Lord their God will save them on that day as the flock of his people. They will sparkle in his land like jewels in the crown. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. How attractive and beautiful they will be. Grain will make the young man thrive, and new wine the young woman. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Then we come back to verse 13. Então voltamos agora ao versículo 13. I will bend Judah as I bend my bow and fill it with Ephraim. I will rouse your sons, O Zion, against your sons, O Greece, and make you like a warrior's sword. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Now, last night we talked about how when time moved on, and you found one little horn from those four horns, which is Antioch IV, appeared in history. Então ontem nós vimos como daqueles 4 chifres surge um pequeno chifre, que é Antíoco IV. Now, he was so obsessed with Greek culture. Ele estava tão obcecado com a cultura grega. Now, this time he wanted to Hellenize the world by force. E ele queria helenizar o mundo pela força. And you know, it worked for any other part of the world. Isso funcionou em todas as outras partes do mundo. Except the beautiful land. Mas não na terra formosa. Now, when you come to that part of the land, they have the problem. Quando chegaram àquela parte da terra, então eles tiveram um problema. Then you will find the resistance from that land. Ali eles encontraram a resistência naquela terra. And you remember finally how they take over Jerusalem. Então você lembra como eles tomaram Jerusalém. How Antioch IV really pollute the temple. Como Antíoco IV poluiu o templo. With the blood of swine. Com aquele sangue de porcos. And also putting his image in the temple. Ele também colocou a sua imagem ali no templo. So you remember that house was rebuilt by the remnants. Lembre-se que aquela casa foi reconstruída pelo remanescente. Still there. Estava lá. Still intact. Estava intacta. Still preserved. Estava preservada. Yet now is polluted. Mas agora estava poluída. You see, that's the tragedy. Essa é a tragédia. But thank the Lord, after 2,300 days. Mas graças a Deus, depois de 2.300 dias, according to prophecy, de acordo com a profecia, then the temple will reconsecrated. O templo foi reconsagrado. So that's the day of dedication mentioned in Gospel of John.
Esse é a festa da dedicação que é mencionada no Evangelho de João. Now, when I talk about dedication, that day of dedication, feast of dedication. Quando eu falei a respeito da festa da dedicação, Now you remember I talk about King Herod lembre-se que eu falei a respeito do rei Herodes, and how he beautified the temple. como ele embelezou o templo. He double size of the temple square. Ele duplicou o tamanho daquela plataforma do templo. He also doubled the height of holiest holy. Ele duplicou a altura do Santo dos Santos. So now you can see that complex. The height is much higher than today's Golden Dome. Hoje em dia você vê a altura do templo naquela época era muito mais alta do que a altura do Domo da Rocha que está ali hoje em dia. If you stand on Mount Olive, se você fica ali no Monte das Oliveiras, when the sun rises from the back upon the whole temple complex, quando o sol se levantava sobre todo aquele complexo do templo, it is wonderful sight according to historian Josephus. Era uma visão muito maravilhosa, segundo o historiador Joséfo. Because you find marbles in that temple. Porque havia mármore naquele also templo. Gold. E também ouro. So when the morning sun shine upon it, então quando o sol da manhã brilhava sobre aquilo, it was really splendid. Era algo esplêndido. And the stone is so huge. E as pedras eram tão grandes. So that's why even the disciples said, "Now look, what kind of stone is this?" Então os discípulos mesmos disseram ao Senhor: olha que quão grandes pedras. You see how impressive. Era algo impressionante. If you just pick up one stone, you will be amazed. Se você tomar só uma daquelas pedras, você ficaria impressionado. Not talking about the whole temple, just one piece of stone. Não estamos falando de todo o templo, só uma daquelas pedras. So at that time, the temple and Jerusalem was not destroyed yet. Naquele tempo, o templo e a cidade de Jerusalém ainda não haviam sido destruídos. But today, if you want to see that stone, is no more because there was no more there. Se hoje você for lá ver essas pedras, elas não estão mais lá. Now, however, archaeological discovery give us something very interesting thing. Então, no entanto, as descobertas arqueológicas nos trazem coisas muito interessantes. They have dig, especially the western near the west wall, near the Wailing Wall. Eles escavaram aquela área perto do Muro das Lamentações. Now, Wailing Wall actually is part of Western Wall. O Muro das Lamentações é parte da muralha ocidental do templo. Now, today there is a tunnel there. Eles então escavaram um túnel ali. So, if you visit the tunnel, you are able to walk along the Western Wall. Se você visita aquele túnel, você pode caminhar ao longo da muralha ocidental. And also, you are able to walk on the exactly street level in the time of Jesus. E você pode caminhar no nível da rua na época do Senhor Jesus. This definitely is one of the fascinating parts visiting Jerusalem. Essa é uma das coisas mais fascinantes de visitar Jerusalém hoje em dia. Imagine you are able to walk on the street level when our Lord Jesus walked. Imagine você ser capaz de andar no nível da rua na qual o Senhor Jesus andou. So then you'll find a gate to the temple. Então ali, caminhando por ali, você encontra um portão que dá para o templo. It was discovered by Warren. That's why today calls Warren Gate. Ele é chamado de o portão de Warren, porque foi esse arqueólogo que descobriu esse portão. From there, you are able to enter into the temple complex. Através daquele portão você pode entrar no complexo do templo. So that's why many Jews today they pray in that area. É por causa disso que muitos judeus oram naquela área hoje em dia. But just next to the gate, before you reach the gate, Mas antes de você alcançar aquele portão, now you'll find a big size of the rock. ali você percebe o tamanho grandioso daquelas rochas. It will give you the impression what kind of rock it is. Isso lhe dá uma impressão a respeito de que tipo de rocha é aquela. Do you know how big is that rock? Você sabe qual é o tamanho daquela rocha? Now today, if you take 50 seats bus, Hoje, se você toma um ônibus de 50 lugares and you put these two buses together, e você coloca 2 ônibus juntos assim, now the volume of these two buses is equal to the volume of that huge stone. o volume desses 2 ônibus é equivalente ao volume dessa pedra. Now, if I remember correctly, it's about 476 tons.
Se eu estou bem lembrado, é 476 toneladas de Now, let me peso. explain to you. Deixa-me explicar. Now, when any airplane, if they want to fly, you have a maximum weight. Quando uma aeronave ela precisa decolar, existe um peso máximo. So, if the whole airplane wants to take off, Se o avião vai decolar, of course, carry the weight with the airplane. ele vai carregar um peso. But nowadays, now every airplane, we ought to know that what is the maximum weight he can take it off. Mas cada avião precisa saber qual é o peso máximo que aquele avião pode levar para decolar. Now, suppose we put these two bus volume of the stone and put it in the airport. Suponhamos que a gente pegasse esses 2 ônibus, né, e colocasse lá no aeroporto. Somehow make it connected with this airplane. E de alguma forma colocasse aquele volume no avião. 747, for example. Um 747, por To exemplo, your o maior dos surprise, aviões. Para sua surpresa, 747 is not able to fly like that. aquele avião não será capaz de decolar. Now it takes 380, Airbus 380. Airbus 380. Exige que seja um Airbus desse último modelo gigante. Or Boeing 787. Ou o novo Boeing 787. Now, with such a huge airplane, it was able at least to lift this stone up. Somente com esses 2 aviões ultramodernos é que seria possível erguer So that's esse peso. one of the largest built stones in history. One of it. Essa é uma das pedras de construção maiores que já existiu. Now, problem is this: O problema é o seguinte: how in the time of King Herod, como é que no tempo do rei Herodes people was able to hew this piece of rock in a mountain? Como é que as pessoas foram capazes de extrair esse enorme pedaço de rocha de uma Now, montanha? how you slide the rock by gravitation, Como é que você faz essa rocha deslizar pela gravidade and somehow you can move to this right place? e consegue colocar essa rocha no lugar certo? That's big question mark. Essa é uma grande questão. Now, I give you this illustration Eu vou dar uma ilustração. to show you that how the disciple were marveled by this wonderful structure. Para mostrar como os discípulos ficaram maravilhados com essa gigantesca estrutura. So now you can see that this whole thing so wonderful constructed. Então aqui você percebe como isso foi maravilhosamente construído. Everything is in grand scale. Tudo isso está em escala monumental. So impressive. É muito impressionante. So now you can see that when you visit the site again, you forgot. You somehow compare with the Solomon Temple, you almost cannot recognize it. Então, se você visita isso aí, compara com o Templo de Salomão, você não consegue reconhecer Now mais. remember in the beginning when Solomon built the temple. No início, quando Salomão construiu o templo, Now blueprint was given by his father. a planta do projeto daquele templo foi dada pelo seu pai, And Davi. Bible said God even draw the whole thing with his finger, E a Bíblia diz que Deus desenhou aquilo tudo com o seu próprio dedo, including Solomon porch. incluído o pórtico de Salomão. But unfortunately, Mas, infelizmente, now you cannot recognize the whole thing except the Solomon porch. já não se podia reconhecer mais nada, com exceção do pórtico de Salomão. Now last night I already mentioned Na última noite eu mencionei how it was wonderfully preserved, especially that part of Solomon's porch. como essa parte do pórtico de Salomão foi maravilhosamente preservada. Now, of course, when I talk about it, I start talking about royal store. Royal store. Quando eu falei, eu mencionei aquele armazém real. Now, royal store, the royal store, I told you, it actually is the office building for the priest. Esse local era, na verdade, uma espécie de escritório para os sacerdotes. Think about it. Pense nisso. From the west to the east of that temple site, Do ocidente para o oriente daquele sítio do templo, actually you'll find 5 football fields width.
Ali você encontra uma largura equivalente a 5 campos de futebol. And then you have a royal store. E ali você tem então aqueles escritórios dos sacerdotes. Now that was a Greek structure. Era uma estrutura grega. Now, unfortunately, last night I tried to explain, that's why I used the word basilica. Na última noite eu estava explicando isso e eu usei a palavra basílica. Now, basilica actually is a Latin word. A palavra basílica é uma palavra latina. Originally, it referred to a Roman public building. Então, originalmente, ela se referia a um edifício público romano. Now, after Emperor Constantine, it gave it to the church. That's why the Christian later met in basilica. Então, depois que Constantino oficializou o cristianismo, ele deu aqueles edifícios para a igreja e eles se tornaram sedes de igrejas. So, if you visit Rome, Se você visita Roma, you still see many basilicas, você ainda vai ver muitas many basílicas, other places. muitos outros lugares. Now, definitely that word really borrowed from Roman. It's a Latin word. Aquela palavra ela foi tomada emprestada do mundo romano, da But língua something latina. very interesting. Mas algo muito interessante. That word basilica A palavra basílica, derived from a Greek word. ela é derivada de uma palavra grega. And Greek word simply means royal store. Aquela palavra no grego quer dizer assim, um lugar real. Even before the Roman public building, Mesmo antes que aquele edifício romano you público already have a aparecesse, Greek public building. já havia um edifício público grego. So now those building was called, at that time was not basilica, at that time they called royal store. Então eles chamavam de armazém real. Now, according to the document, De acordo com os documentos, now the royal store on the temple site, aquela sala real no lugar do templo, actually is the same royal store in Athens. é a mesma sala real que havia em Atenas. Now, in Athens, there was a building. Em Atenas havia um edifício Was built around 150 before Christ. que foi construído no ano 150 a.C. So that store was called Store of Atlas. E aquele edifício se chamava uma estoa, uma galeria, estoa de Now, Atalos. Atlas was the king of Pergamon at that time. E Atalos era o rei de Pérgamo naquele tempo. And he gave this to the city of Athens as a gift. E ele deu aquela estoa, aquela galeria à cidade de Atenas como um presente. So that council is called the Council Areopagus. Aquele então é chamado de o Conselho de Areopagus. Now you remember Paul went to Athens, Você lembra que Paulo foi a Atenas? and you remember, according to some translation, Mars Hills. Você lembra de que em algumas traduções fala da colina de Marte? So you think it must be the hill. Então deve ser uma colina. But according to the grammar there, Mas de acordo com a gramática, now Paul was standing in the Areopagus hill. Areopagus. então ele estava nesse lugar, Areopagus. Now Areopagus means hill, Mars Hill, yes. Isso quer dizer a colina de Marte. So if you visit Athens, you find a hill there. Se você visita Atenas, você vai encontrar a colina ali. So there are two understandings there. Há dois entendimentos sobre isso. Very natural one is Mars Hill. O entendimento mais natural é que seja a colina de Marte. Probably Paul was preaching the gospel there. Provavelmente Paulo estava pregando o evangelho ali. But based on many scholars, Mas baseado em muitos if you eruditos, judge in the context, se você considerar o contexto, because there was small little preposition there called in. então ali há uma pequena preposição naquela expressão. So then people begin to wonder, probably that does not apply to Mars Hill. Então alguns ficaram pensando, talvez isso não seja exatamente a colina de Marte. Because this Mars Hills in Greek is Areopagus. Porque em grego essa expressão quer dizer Areopagus. Now, this Areopagus actually is the short, how do I say? It's a abbreviation for the Council of Areopagus. Então, porque isso é a abreviatura do Conselho de Areopagus. Now, where do they meet this council? It's a city council actually. Esse conselho é um lugar onde eles se encontravam lá em They Atenas. meet in the store of Atlas. E eles se reuniam na estoa de Átalos, na galeria de Now Átalos. remember, Lembre-se, when
when Herod built the royal store. Quando Herodes construiu essa estoa real, a galeria real, it's exactly same building like that you find it in Athens. e essa estoa, essa galeria é a mesma que havia em Atenas. Now, unfortunately, it has been destroyed later. Infelizmente, isso foi destruído mais tarde. But fortunately, Felizmente, now in recent years, this whole thing was rebuilt. em anos recentes, essa estrutura foi reconstruída. So when we visit that place in the step of Paul, Quando na viagem de seguindo os passos de Paulo, nós visitamos esse lugar em Atenas, we made the purpose to visit that building. nós afirmamos o propósito de visitar esse edifício. In Athens today, in the place called in the market, Hoje em dia, no mercado antigo de Atenas, so-called Agora. no Ágora, Now in that area, now you find a building reconstructed in the time 150 years before Christ. nós encontramos de novo esse edifício que foi construído 150 anos antes de Cristo. Now the reason we took brother and sister to there to see that building A razão pela qual nós levamos os irmãos lá para ver esse edifício is for us to imagine é para que nós imaginássemos what kind of royal store built on the mount, on the Temple Mount. é para nós entendermos qual é o tipo de estoa real que foi construída no templo de Herodes. You see, brothers and sisters. Você percebe? Now, when Antioch the fourth polluted the temple, Quando Antíoco IV poluiu o templo, everybody knows that's pollution. todo mundo sabe que aquilo era realmente poluição. But when King Herod gave the gift to the high priest, Mas quando Herodes deu aquele presente para o sumo sacerdote, just like King Attalus gave the gift to Athens, é tal como se aquele rei de Pérgamo deu o presente lá para Atenas. all the gifts. Todos esses presentes. But now think about religious authority like the high priest. Pense nas autoridades religiosas, como o sumo sacerdote. They are gladly to have it, to take it, to receive it. Eles alegremente receberam aquele presente. Isn't that tragedy, brothers and sisters? Isso não é uma tragédia, irmãos? Somehow the world can creep into the church in a very subtle way. De alguma forma, o mundo consegue penetrar na igreja de uma forma muito sutil. So I think I like to mention this. I like to make this point clear Eu gostaria de deixar esse ponto claro, because that's important for our understanding why our Lord walked in the temple in the Solomon porch Isso é importante para entendermos por que o Senhor andava no pórtico de Salomão during the feast of dedication durante a festa da dedicação. and thank the Lord. Graças a Deus. My sheep listen to my voice. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Thank the Lord. Graças a Deus. Now finally you Finalmente. see early church, A igreja primitiva, they indeed meet in temple, eles de fato se encontravam ali no templo. but then you find 5,000 people got saved. E ali 5.000 pessoas foram salvas. Where? Onde? Solomon's porch. No pórtico de Salomão. 5,000 sheep listen to the voice of the great shepherd. 5.000 ovelhas ouviram a voz do grande pastor. So that's what happened, brothers and sisters. Isso foi o que aconteceu. Predicted in Zechariah 9. Isso é o que foi predito em Zacarias 9. Of course, with the interpretation from the New Testament. Claro, com a interpretação segundo o Novo Testamento. But after, that family, Maccabee, being raised by the Lord, Logo que aquela família dos Macabeus foi levantada pelo Senhor, they were only farmers. eles eram somente They fazendeiros. never trained in military. Eles art. nunca tinham sido treinados militarmente. But it's wonderful. Mas é When maravilhoso. you read their story, almost read the story of Old Testament. Quando você lê a história deles, é como se lesse a história do Antigo Testamento. Very, very touching. É algo muito tocante. It's all miracles. São só One milagres. miracle after another Um miracle. milagre depois do outro. Can you believe that? Finally, they drive the regular army of Greek out. Finalmente, eles expulsaram o exército grego fora da terra. They retook the city
Eles tomaram de volta a cidade and also purify and rededicate the temple. e purificaram e rededicaram o templo. So indeed, this is a wonderful thing. Isso é algo maravilhoso. But during this process, Durante esse processo, you know God was behind it. Deus estava por trás de tudo. How do you know? Como é que você If sabe? you read from verse 14. Se você ler do versículo 14, Then the Lord will appear over them. His arrow will flash like lightning. The sovereign Lord will sound the trumpet. He will march in the storm of the south. o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Because there's something to do with his house. Isso tem a ver com a sua casa. There's something to do with his city. Isso tem a ver com a sua cidade. You see, when these remnants, Quando esses remanescentes they start to act in a very brave way. começaram a agir de uma forma muito valente, What they did actually is what God wants to do. o que eles fizeram era realmente o que Deus queria que fizessem. God wants to rededicate, wants to purify his temple. Deus queria rededicar, purificar o seu templo. So now you see that these sons of Zion being used in the hand of God Então você vê que esses filhos de Sião, eles são usados nas mãos de Deus to be against the sons of Greece. para ir contra os filhos da Grécia. So finally, Finalmente, they were successful. eles foram bem-sucedidos. And then you have 2,300 days. Então você tem aqueles 2.300 dias How the Lord really wonderfully be with them. e o Senhor maravilhosamente esteve ali com eles. So at this point, I think we have to go back to Daniel 11. E agora eu acho que é o ponto que nós temos que voltar para Daniel 11. So that's another prophecy from different angle. Aqui temos uma outra profecia de um ângulo diferente. And then we will see what happened at that time. E nós então veremos o que aconteceu naquela época. So let's go to Zechariah. Daniel. Vamos então para Daniel. Daniel, yes. 11, yes. Capítulo 11 de Daniel. Now this chapter is very interesting. Esse capítulo é muito interessante. This is a prophecy about the time what we have just mentioned. Esse é uma profecia a respeito do tempo que acabamos de mencionar. Now in this chapter it talk about the king of the south against a king of north. Aqui fala do reino do rei do sul contra o rei do norte. And many things there. E há muitas coisas nessa profecia. Now, now in order to try to save our time, so only read a small part of it. Para economizar tempo, vamos ler só uma pequena parte. Now, when you talk about king of south or king of north, Quando fala do reino do sul e do reino do norte, simply speaks of the king of Egypt and king of Syria. simplesmente fala do reino do Egito e do reino da Síria. Now, if you read this passage as if this was one man, it was not true. It's not one man. Aqui nessa passagem não parece que seja só um homem. For example, the king of the north one of the king of the north referred to Antioch the fourth. Dos reis do norte se refere a Antíoco IV. But in this passage, Mas nessa passagem also the story of his father. também tem a história do seu pai, Now, or previous king, ou do rei anterior a ele, Antioch the third, o Antíoco III, and so on and so forth. e por aí adiante. So it is long history, Então aqui trata de uma história longa, covering several dynasties. cobrindo várias dinastias. So now we come, especially to the section apply to the Antioch the fourth. Então agora nós vamos chegar à seção especialmente que trata de Antíoco IV. All right, now we come to verse 31. Então, versículo 31. His armed forces will rise up to desecrate the temple fortress and will abolish the daily sacrifice. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário. Then they will set up abomination that causes desolation. Estabelecendo a abominação desoladora.
With flattery, he will corrupt those who have violated the covenant, but the people who know their God will firmly resist him. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Do you see that, brothers? Você percebe, irmão? Here actually refer exactly the event of Antioch IV. Aqui se refere exatamente ao que fez Antíoco IV. And then verse 13. E agora Those who are wise will instruct many, though for a time they will fall by the sword or be burned or captured or plundered. Versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. And some are interesting according to history. De acordo com a história, They found a copy of Daniel. eles acharam uma cópia do livro de Daniel. So that's why those who are wise will instruct many. Então aqui diz, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. And you find there, for a time, they will fall by the sword or by burn or capture or plunder. E cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. That was really tragedy, you see. Isso foi uma tragédia real. When they fall, they will receive a little help. Quando eles caíram, eles receberam alguma ajuda. And many who are not sincere will join them. E muitos que não eram sinceros se juntarão a eles. Some of the wise will stumble, so that they may be refined, purified, and made spotless until the time of the end. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, For it will still come at the appointed time. porque se dará ainda no tempo determinado. Now that's interpretation of the Holy Spirit. Essa é a interpretação do Espírito Santo. When the tragedy, persecution came to these remnants, Quando aquela trágica perseguição caiu sobre esse remanescente, on the one hand, por um lado, you see that how the temple was polluted, você vê como o templo foi poluído. and eventually you find that whole temple ought to be purified. E com o tempo, então, aquele templo seria purificado. But if we translate all this into New Testament language, Mas se nós traduzirmos tudo isso na linguagem do Novo Testamento, the Bible says you are the temple of God. a Bíblia vai dizer, tu és o templo de Deus. So now we understand why the things happen to the remnants. Então, aqui nós vemos o que aconteceu com esse remanescente. They came to Jerusalem, Eles vieram a Jerusalém, but they need to be purified. mas eles precisavam ser purificados. So we were told that, so that's why it says some of the wise will stumble, so that they may be refined, purified, and made spotless. Por isso que diz que alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, Until the time of end. até o tempo do fim. That's exactly what God did in Old Testament, also in New Testament. Isso é exatamente o que Deus fez no Antigo Testamento e também faz no Novo Testamento. Many persecution, Muitas many perseguições, trial. muitas provações. Actually, it's a global opportunity for the overcomers to be refined, purified, and made spotless. Estas são oportunidades de ouro para que os vencedores sejam provados, purificados e embranquecidos. So I think that will end the message in chapter 9. Isso então conclui a mensagem do capítulo 9. Now, but I still have to mention, I have to read a small portion here. Eu ainda tenho que ler uma pequena porção aqui. Then verse 16. Zechariah? The Lord there, Zechariah chapter 9, verse 16. Zacarias 9:16. The Lord their God will save them on that day as a flock of his people. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo. They will sparkle in his hand like jewels in a crown. Porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. You see? The Lord their God will save them on that day as the flock of his people. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo. Now, why God saved them? Por que Deus os salvou? God wants to become their shepherd.
porque Deus deseja tornar-se o seu pastor. Remember that. That's very important. Isso é muito importante, Because that will give you the understanding of chapter 10 and chapter 11. porque isso vai lhe dar o entendimento do capítulo 10 e do capítulo 11. That's why you understand. Por isso você entende. Why Jesus walked in the Solomon porch, Por que que Jesus andou no pórtico de Salomão, and especially in the feast of dedication. especialmente na festa da dedicação? The Lord said, "My sheep listen to my voice." O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. And he said, "I am good shepherd." E disse: eu sou o bom pastor. Now, good shepherd shed his life for the sheep. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Now, I have another of sheep does not belong to this fold. Eu tenho outras ovelhas não deste aprisco, I will make them into one fold. mas eu as ajuntarei todas num só aprisco. So you see, brothers and sisters, Então, irmãos, very interesting. isso é muito interessante, Because this really make the connection between the good shepherd isso faz a conexão entre o bom pastor and the time of dedication, in this feast of dedication. e a festa da dedicação. And more than that, Mais do que isso, they will sparkle in his land like jewels in the crown. porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. You see? So God treat them Deus os trata like jewels in a crown. como as pedras de uma coroa. Think about it. Pense nisso. After so many years of discipline Depois de tantos anos de disciplina, Training. de treinamento, and finally finalmente, a jewel in a crown. as pedras em uma coroa. So you can see that how the work of God is moving Você vê aqui como a obra de Deus ela tem andamento. in progress Ela vai progredindo from one stage to another stage. de um estágio para o outro. God treat his people Deus trata o seu like a povo jewel in the crown. como as pedras de uma coroa. And then verse 17. E então o versículo That will 17. describe in God's heart how did God consider that period of time. E aqui vai descrever como no coração de Deus está apresentado esse tratamento que ele. After the temple were purified. Então depois que o templo foi purificado, After 2,300 days. depois de 2.300 dias, Now, what happened to the remnants? o que aconteceu ao remanescente? How attractive and beautiful they will be. Quão atrativos e belos eles se tornarão. Grain will make the young men thrive, and new wine the young women. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. So you see, brothers, this is a poetic expression. Essa é uma expressão poética. You see, on one hand, you find how rich the food. Por um lado, você vê quão rica é aquele alimento. Not wine, it's new wine. Não é apenas vinho, é vinho novo. Not only the joy, but the new joy. Não é apenas alegria, mas é uma nova alegria. So then you can see how rich is the city of Jerusalem. Então aqui você vê quão rica é a cidade de How Jerusalém. rich are these people? Quão rico é esse povo. How do you describe the remnants? Como é que você descreve o How remanescente? attractive and beautiful they will be. Quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. Grain will make the young men thrive, and new wine the young women. O cereal fará florescer os jovens e o vinho novo as donzelas. This is one of the best description about these remnants. Isso é uma das melhores descrições desse remanescente. So thank the Lord. Graças ao Senhor. This happened in the Old Testament. Isso aconteceu no Antigo Testamento. This ought to happen to the overcomers in the New Testament before the Lord returns. Isso deve acontecer com os vencedores do Novo Testamento antes da vinda do Senhor. So now we move on to chapter 10. E agora então vamos para o capítulo 10. Just like time moving on. Assim como o tempo está se movendo, So between the rededication of the temple então entre a rededicação do templo and the Lord's coming, e a vinda do Senhor, still something going on there.
existem coisas que vão estar em andamento So ali. if you read your history Se você ler a história, and you know many stories there, você vai ver que existem muitos eventos ali. but unfortunately, Mas infelizmente, it's not always good story. nem tudo ali é bom. Sometimes are sad Tem coisas tristes também ali. because of our flesh, Por causa da nossa carne, because of our sin, por causa do nosso pecado, because of the world. por causa do mundo. Now you can see that how often we fail. Você vê que frequentemente nós falhamos. So if we read on the chapter 10, Se você seguir lendo o capítulo 10, you will find that part of history until the Roman Empire. você vai ver aquela parte da história que acontece até a ascensão do Império Romano. All right, let's read from verse 1. Então vamos ler Zacarias 10, a As the partir do Lord for versículo 1. rain in the springtime, it is the Lord who makes the storm clouds. He gave showers of rain on man and the plants of the field to everyone. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva do campo. The idols speak deceit, diviners see visions that lie. They tell dreams that are false. They gave comfort in vain. Therefore the people wander like sheep, oppressed for lack of a shepherd. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. My anger burns against the shepherds, and I will pursue the leaders, for the Lord Almighty will care for his flock, the house of the Judah, and make them like a proud horse in battle. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. From Judah will come the cornerstone, from him the tent peg, from him the battle bow, from him every ruler. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Together they will be like mighty men, trampling the muddy streets in battle. Because the Lord is with them, they will fight and overthrow the horsemen. De Judá sairá... E serão como valentes que, na batalha, pisam aos pés os seus inimigos, na lama das ruas. Pelejarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. I will strengthen the house of Judah and save the house of Joseph. I will restore them because I have compassion on them. They will be as though I had not rejected them, for I am the Lord their God, and I will answer them. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. The Ephraimites will become like mighty men, and their hearts will be glad as with wine. Their children will see it and be joyful. Their hearts will rejoice in the Lord. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. I will signal for them and gather them in. Surely I will redeem them. They will be as numerous as before. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Though I scatter them among the people, yet in distant land they will remember me. They and their children will survive, and they will return. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. I will bring them back from Egypt and gather them from Assyria. I will bring them to Gilead and Lebanon, and there will not be room enough for them. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. They will pass through the sea of trouble. The surging sea will be subdued, and all the depths of the Nile will dry up
Assyria's pride will be brought down, and Egypt's scepter will pass away. Passarão o mar da angústia, as ondas do mar serão feridas e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria e o cetro do Egito se retirará. I will strengthen them in the Lord, and in his name they will walk, declare the Lord. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Let me try to explain quickly this chapter. Deixe-me tentar explicar rapidamente esse capítulo. Now, in the first 3 verses, Nos primeiros 3 versículos, is prophecy about what happened between that rededication of the temple and the Lord's coming. os 3 primeiros, In the first time, the birth of our Lord in Bethlehem. então, os 3 primeiros versículos tratam do tempo entre a rededicação do templo e o nascimento do Senhor Jesus. Now, if you read these few verses, you find that some decay, spiritual decaying among the remnants. Se você ler esses 3 versículos, pode perceber que há um declínio espiritual entre o remanescente, And especially something with the leadership. especialmente relacionado com a liderança. Now, when you talk the leaders, Bible always use the shepherds. Quando se trata de liderança, a Bíblia sempre usa a palavra pastores. Actually, there's only one great shepherd Na verdade, existe apenas um grande pastor and one good shepherd. e um bom pastor. Now, if we are being shepherded by the good shepherd, Se nós estamos sendo pastoreados pelo bom pastor, and then we may use a delicate authority to become the small shepherd to shepherding many sheep. então nós podemos usar a autoridade delegada por ele para sermos pequenos pastores que pastoreiam as ovelhas. Remember, in that period of time, Naquele período de tempo, God considered himself as good shepherd. Deus considerava a si mesmo como bom pastor. He considered his people the flock of the people, of E his ele, people. e ele considerava o seu povo como o rebanho do seu They pastoreio. even considered them a Jew in a crown. Ele os considerava como as pedras de uma coroa. So now you understand. Agora você entende. During that process, Durante esse processo, God delegated some leaders Deus delegou autoridade para alguns to líderes become the small shepherds para se tornarem pequenos to pastores, take care of the sheep. para tomarem conta das ovelhas. But let me just read the last sentence of verse 2. Então vamos ler a última frase do versículo 2. Therefore the people wander like sheep, oppressed for lack of a shepherd. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Now, as if they had no shepherd. É como se não houvesse pastor. So, if you read verse 3, Se você ler o versículo 3, my anger burns against the shepherds, and I will punish the leaders. contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias. Now, what's wrong with the leadership here? O que está errado com a liderança aqui? You know, there are many shepherds, Você sabe, há muitos pastores, but they lack of a shepherd. mas eles têm falta de pastor. Do you see that, brothers? Você What's the percebe? problem here? Qual é o problema aqui? The Lord said, my anger burned against the shepherds, and I will punish the leaders. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os líderes. For the Lord Almighty will care for his flocks, the house of Judah, and make them like a proud horse in a battle. Mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na This is batalha. poetic expression. Isso é uma expressão poética. Now, if you really take careful, because God, the Lord Almighty, good shepherd, will care for his flock. Então aqui diz, o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho. Eventually will make them a proud horse in battle. E, eventualmente, os fará o seu cavalo de glória na batalha. Only a horse can win the battle in the battlefield. Somente o cavalo pode vencer a batalha no campo. But first, you have to shepherd them. Mas, primeiramente, é preciso pastoreá-los. Then, translate them. Then, somehow, you convert them into a horse. E, de alguma forma, transformá-los naquele cavalo. So you see, brothers, this Você is the percebe? poetic expression here. Isso é uma expressão poética. Very interesting. É muito interessante. So now we have to find out what happened with the leadership. Então, aqui nós descobrimos o que aconteceu com a liderança. Shepherds, Os pastores, leaders, líderes, however, they
the people wander like sheep. Mas o povo está aflito, No direction. porque não tem pastor, não há direção. As if there is no. So who are they? Então onde estão eles? So this piece of information is very important. Essa informação que nos é dada aqui é muito importante. Otherwise, you will not be able to understand 4 Gospels. De outro modo, você não poderá entender os 4 evangelhos. Remember, Lembre-se, when our Jesus was born quando o Senhor Jesus nasceu in Bethlehem, lá em Belém, later you know he went to Jerusalem. você sabe que mais tarde ele foi a Jerusalém. But some sad things happened. Mas algumas coisas tristes aconteceram. You find that at that time the Jewish people had shepherds. Você sabe que naquela época o povo judeu tinha pastores. They have leaders. Eles tinham líderes. Because after so many years, something already been developed. Porque depois de tantos anos passarem, algo havia se desenvolvido. Now, who were these leaders? Quem eram esses líderes? They were not in Babylon. Eles não estavam na They Babilônia. came back from Babylon and come to Jerusalem. Eles saíram da Babilônia e vieram para Jerusalém. Part of remnants. Eles eram parte do remanescente. Their fathers really rebuilt the house Os seus pais haviam reconstruído a and casa rebuilt the wall. e haviam reconstruído a muralha. Going through persecution, Eles passaram por perseguições. they were all purified. Foram purificados. Now, brothers and sisters, Irmãos, now gradually gradualmente, they know the word. eles conheciam a palavra. Formerly, if you are in Babylon, you're busy with your business. Antigamente, quando estavam na Babilônia, eles estavam ocupados com seus negócios. After going through so many things, Mas depois de passar por tantas coisas, now look what happened to the remnants. olha o que aconteceu com o remanescente. Something ought developed Alguma coisa se desenvolveu. from that time on. E daquele tempo em diante, People love the word of God. as pessoas amavam a palavra de Deus. They were trembling before the Lord, Elas- before the word. Elas tremiam diante da palavra de Deus. So that's why people call Hasidim, like a Puritan, Hasidim. E por isso que haviam os Hassidim, que Now, são como if puritanos. you visit New York, Se você visitar Nova you'll York, find some Jews called Hasidim Jews, você vai encontrar alguns judeus chamados judeus Hassidim. because these people love the word, Esses judeus amam a palavra, love the word of God, amam a palavra de Deus. and they were trembling before the word. E eles tremem diante da palavra. Don't forget, Não it's esqueça. all because of revival of the Maccabee family. Isso é tudo por causa do reavivamento da família dos Now Macabeus. they are independent. Agora eles são independentes. Now they have defeated the enemy. Eles derrotaram seus inimigos. For a period of time, they were independent indeed. E eles, por algum tempo, tiveram independência de They are volta. free to study the word. E agora estavam livres para estudar a No more palavra. persecution. Não havia perseguição. So you can imagine, Imagine, many scribed, haviam muitos escribas. many one really love the word. They love the word. Muitos ali que amavam a palavra. But very interesting. Mas é muito interessante. You know, those Hasidim Esses Hassidim love the word. amam a Bíblia. Gradually it developed. Gradualmente eles se desenvolveram In the time of our Lord Jesus, até o tempo do Senhor Jesus. they were Pharisees. Se tornaram os fariseus. Who were the E Pharisees? quem são os fariseus? Because they're a group of people called the scribes. Havia ali um grupo de pessoas chamadas escribas, Like what? Like Ezra. tal como Esdras. But think about it. Pense, After so many things happen, depois de tanta coisa acontecer, of course, they hate Greek culture. eles realmente odiavam a cultura grega. They have reread their Bible. Eles haviam lido muito a sua So Bíblia. some people work very hard. Então muitos deles trabalharam duro, The scribes, os escribas. they want to define their faith. Eles queriam definir a sua fé, They want to interpret the Bible. queriam interpretar a Bíblia. So now you find that Bible scholar at that time called scribes. Então os eruditos bíblicos da época eram chamados de escribas. But remember, Mas lembre-se, the scribes actually are the so-called Bible scholars to interpret the word. lembre-se que os escribas são os eruditos que interpretam a palavra. For example, Por exemplo, now Bible said you should not work in Sabbath. a Bíblia diz que você não deve trabalhar no sábado. Now, what do you mean by work? O
que você quer, que você quer dizer com trabalhar? Who should give the definition who should give the definition of working on Sunday? Quem é on que vai Saturday? dar a definição do trabalho no sábado? So now you find the scribes study the word, Então, os escribas estudam a palavra, interpret the word. interpretam a palavra, So then they will define what kind of work it is called work on Saturday. e eles é que vão definir o que é trabalhar no sábado. For example, is it possible? Is okay in Sabbath? Try to carry some water. Está tudo bem durante o sábado você carregar um pouquinho d'água. Now some water in my cup. Por exemplo, se tiver um pouco d'água nessa So caneca. if I bring this cup from one place to another, do you tell me that that's work? Então, se eu carregar um pouco d'água aqui de um lugar ali para outro pertinho, isso é trabalho? So now tell me how much is much for the water to carry to become the work. Então, me diga o quanto é muito a quantidade de água que eu carrego aqui. So who give the definition? Quem é que vai dar essas The definições? scribes. São os escribas. So according to their interpretation. De acordo com a interpretação deles, Now, if you carry more, for example, let's Por take exemplo. example, you get little, just dip a little bit of the water. então se você põe só um pouquinho d'água aqui, If it's rich enough, if it is rich enough, if it is rich enough just to make your this part wet, então se é suficiente para você molhar aqui a sobrancelha, don't do more than that. então não pode fazer mais que If isso. less than that, fine. Se é menos água do que o If suficiente para more fazer isso, the tudo bem. water than that quantity, you are working. Mas se tem mais água do que isso, então isso já é trabalho. I admire these scribes. Então eu admiro esses escribas. I read my Old Testament many times. I couldn't find a thing like that. Eu já li o Antigo Testamento muitas vezes, nunca achei nada similar a isso. So that's their interpretation. Então, isso é a interpretação But deles. then they said, Mas então eles dizem, actually, aside from a written word, there's oral tradition. existe algo além da palavra escrita que é a tradição oral. So sometimes they borrowed authority from oral tradition. E às vezes eles extraem autoridade dessa tradição oral. So you see, brother and sister, Então, irmãos, among the leaders at that time, entre a liderança naquele they momento, not only studied the word, eles não apenas estudavam a palavra, they interpreted the word, eles interpretavam a palavra. borrowing the authority from the so-called oral tradition. E também extraíam a autoridade da chamada tradição oral. So this one group of leaders, Isso é um grupo de líderes. another group of leaders, Havia outro grupo de líderes. there are some people, E essas they were pessoas called Hasidim. eram os Hassidim. Now, in Old Testament time, they tremble at the word of God. E eles, de fato, tremiam diante da palavra de Deus. Now, brothers, Irmãos, you have scholar to interpret the word, você tem o erudito que interpreta a palavra, but you need some people to carry out the word, mas existem pessoas que têm que tomar aquela palavra e levar ela adiante, to make it crystal. para fazer com que ela seja Now, cristalizada. you find a group of people, call them Hasidim. Então, esses são os Hassidim. They not only tremble at the written word, Eles não somente tremem diante da palavra escrita, they also tremble at the interpretation of scribes. eles também tremem diante das interpretações dos escribas. Also tremble at the oral tradition. E também tremem diante da tradição oral. Now, they even tremble at the oral tradition. Esses Hassidim, eles tremiam também diante da tradição oral. So that's the root of Pharisees. Essa é a raiz do farisaísmo. If only you have theoretician, Se você tivesse somente os teóricos no experimentalists, e não os experimentalistas, only remain as a theory. That's all. então isso somente ficaria na teoria. But when the Jewish people able to move on, Mas para que o povo judeu pudesse ir adiante, now how the Judaism was formed? como é que o judaísmo se formou? First, you need theory. You need a theory. Primeiramente, você precisa de uma teoria, You need a doctrine. você precisa de uma You doutrina, need a theology. você precisa de uma teologia. And the scribe during that time was responsible for the theology.
E durante essa época, os escribas foram responsáveis pela But it teologia. was Pharisees who put it into practice. Mas foram os fariseus que tomaram essa teologia e a colocaram em prática. So do you see that's what happened? E foi isso que aconteceu. So in the time of our Lord No Jesus, tempo do Senhor Jesus, you find that scribe become among the leaders. você descobre que os escribas estavam entre os líderes. Pharisees also among the leaders. Os fariseus também estavam entre os líderes. Because they are so you can see that scribe and Pharisees, they work together. Então os escribas e os fariseus, eles trabalhavam juntos. They are able to establish E eles foram capazes de estabelecer Judaism either in theoretical way, also experimental way. Eles foram capazes de estabelecer o judaísmo tanto de forma teórica e doutrinal, como também como uma prática. Now, this belongs to the system of synagogue. Isso tudo pertence ao sistema da sinagoga. Because synagogue was now synagogue was formed during the captivity. Porque a sinagoga, ela se formou durante a época do cativeiro. Because when they were captured in Babylon. Quando eles foram levados cativos para Babilônia, Now you can imagine they still can read the Bible. eles ainda podiam ler a Bíblia, They still can pray. eles podiam orar. Only thing is that they cannot sacrifice. A única coisa é que não havia mais o sacrifício. That's very serious. Isso era algo muito In the sério, Old Testament time, porque no tempo do Antigo Testamento, if you cannot sacrifice, you do not how to solve the problem of sin. se você não pode fazer sacrifício, você não pode resolver o problema do pecado. Through the blood of sacrifice, then you find that your sin being covered. Então, através do sangue do sacrifício, o seu pecado era coberto. But now, even they are in Babylon, Mas agora que eles estão na Babilônia, when they have a system called so-called synagogue, quando eles desenvolveram aquele sistema da sinagoga, so they still can study the word. eles podem estudar a palavra, They still can pray. eles podem orar. Only thing is that no temple. A única coisa é que não tem mais tempo. But now they came back to Jerusalem. Mas agora eles voltaram a Jerusalém. They built a house. Eles They construíram rebuilt a the casa. house of God. Eles construíram a casa de Deus. They rebuilt the wall of Jerusalem. Eles reconstruíram a muralha de Jerusalém. So now not only this part, not only synagogue system, Então agora não é mais só o sistema da sinagoga. they took it from Babylon. Eles trouxeram isso de volta da Because Babilônia. that's how they maintain the spiritual life before God. Porque foi dessa maneira que eles haviam mantido a sua vida espiritual diante de So Deus. when they come back, Quando eles voltaram, you find that these two systems combine together. você nota que esses dois sistemas se combinaram juntos. So you have system of synagogue and you have system of temple. Então você tem o sistema da sinagoga e o sistema do templo. Now, when you have sacrifice, Quando você tem o sacrifício, who are the leaders? quem são os líderes? Of course, the priest É claro, são os and sacerdotes the high priest. e o sumo sacerdote. Do you see that? Você percebe? For that reason, Por essa now razão. you find that now high priest become the shepherd, Então agora o sumo sacerdote se torna o pastor. responsible for the sacrifice and all the temple order. E ele é responsável pelos sacrifícios e por todo o funcionamento do templo. But how about the word of God? Mas e a respeito da palavra de Deus? Remain in the hand of scribe and also Pharisees. E isso ficou nas mãos dos escribas e dos fariseus. So when you talk about Judaism, Quando você fala do judaísmo, especially talk about the leadership at that time, especialmente se você se refere à liderança naquela época, gradually, these leaders were formed. gradualmente essa liderança foi sendo formada. So, brothers and sisters, Então, irmãos, now when you come to chapter 11, quando você chega ao capítulo 11, now there's one phrase which is very important. Probably we do not understand sometimes. existe uma expressão aqui que talvez nós não entendamos algumas vezes. Now, verse 7, verse 8. Versículo 8 do capítulo 11. In 1 month, I got rid of 3 shepherds. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Now, who are these 3 shepherds? Quem são esses 3 pastores? Now, of course, we want to explain when we reach there.
Claro, nós vamos explicar isso quando chegarmos lá. But let me give you the conclusion first. Mas deixa eu dar a conclusão primeiro para vocês. These three shepherds, Esses 3 pastores, according to Matthew chapter, Gospel of Matthew, de acordo com o Evangelho de they Mateus, really spell out Mateus realmente nos diz isso aqui. the high priest O sumo sacerdote, and the scribes os escribas and the elders. e os anciãos. 3 shepherds. São os 3 pastores. Think about it. Pense nisso. In Old Testament time, No tempo do Antigo Testamento, only 3 kind of people were anointed. somente 3 tipos de pessoas eram ungidas. They become delegate authority. E eles recebiam aquela autoridade delegada. So they become the delegate authority. Então, esses 3 tipos de pessoas se tornavam autoridades delegadas. Now in Old Testament time, 3 people are anointed. Então, no Antigo Testamento, 3 tipos de pessoas eram The king, ungidas. the king. O rei, The prophet o profeta, and the king, the priest and the prophet. o rei, o sacerdote e o profeta. So if you want to summarize 3 shepherds in the Old Testament, Se você deseja resumir os 3 pastores do Antigo Testamento, the king, o rei, the prophet o profeta and the priest, e o sacerdote, they all are anointed ones. eles eram os ungidos. So that means they are delegate authority. Isso quer dizer que eles eram autoridades That's delegadas. why they become shepherds on the behalf of great shepherd. Por causa disso, eles se tornavam pastores em função do Supremo Pastor. Now very interesting. É muito High interessante. priest O sumo sacerdote, is just priest. ele é somente um sacerdote. And elders, Os anciãos the kings. e os reis. And the scribe, the prophets. E os escribas equivalem aos God, profetas. it is the prophet who pass on the word. Porque é o profeta que leva adiante a palavra. So now you can see that scribe was in the function of a prophet. Então você vê aqui que os escribas estavam ocupando a função dos profetas. So elder is in the function of the king. E os anciãos estavam ocupando a função do rei. Now priest, of course, in the function of priest. Os sacerdotes continuavam ocupando a função de sacerdote. So when these remnants came back to Jerusalem, Então, quando o remanescente voltou para Jerusalém, they have shepherds. eles tinham pastores. They have 3 shepherds. Tinham 3 tipos de pastores. Always within the contents of the Old Testament. Dentro do contexto do Antigo Testamento. They are supposed to be the anointed ones. E aqueles pastores deveriam ser os ungidos. But the Bible says, Mas a Bíblia my diz, anger burned against the shepherds, and I will punish the leaders. chapter 10, Yeah, chapter 10, verse 3. capítulo 10, versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias, So os you see, líderes. brothers and sisters, here you have 3 shepherds. Aqui você tem 3 You have pastores. 3 classes of leaders. Tem 3 classes de líderes. Now, how God said that my anger burned against them. Então, o Senhor diz, contra os pastores se acendeu a minha ira. Now, why the Lord has to punish them? Por que o Senhor tem que puni-los? Don't forget, Não they esqueça, came back from Babylon. eles vieram da They Babilônia. went through so many things with the remnants. Eles passaram por tantas coisas junto com o They remanescente. loved the Lord. Eles amavam o Senhor, They loved the word. amavam a They palavra were trembling at the word of God. e tremiam diante da palavra. And these were high priests. E eram sumos sacerdotes. So, my brothers and sisters, Então, irmãos, when you come together, when you put this all thing together, quando você coloca tudo isso junto, what's wrong with them? o que havia de errado com eles? Isn't true that in Old Testament time you should have these 3 functions? Será que não é verdade que no Antigo Testamento tinha que haver essas 3 funções? Now you have a chief priest. Você tem o sumo sacerdote. Now Bible uses chief priest, not high priest. Sorry, chief priests. Chief priest is different from high priest. Tá, então o sacerdote principal. You see, you have chief priest. Você tem o sacerdote You principal, have scribe. você tem o escriba You have elders. e você tem os anciãos. Brothers, Irmãos. what's wrong with them? O que há de errado com eles? Who put our Lord on the cross? Quem colocou o Senhor na cruz? Chief priest, O sacerdote principal, Scribe. os escribas elders. e os anciãos. They gathered together. Eles se juntaram. They all are the members of Sanhedrin. Eles eram todos membros do Sinédrio. Sanhedrin definitely the shepherds among the people at that time. E o Sinédrio realmente eram os pastores do povo naquele tempo. When our Lord under the trial before Sanhedrin,
quando o Senhor estava sendo julgado perante o Sinédrio, The verdict is our Lord ought to die. Our Lord ought to die. a- The Lord ought o to die. veredito que eles deram foi que o Senhor deveria morrer. That's why he was crucified on the cross. E por isso ele foi crucificado. Now, brother, sister, Então, irmãos, no wonder God said, my anger burned against the shepherds. não é de se surpreender que o Senhor diga que a minha ira se acendeu contra os pastores. Can you believe, my brothers, sisters? Você pode These acreditar people nisso? came back to Jerusalem. Essas pessoas todas voltaram para Jerusalém. They would say, we stand on a good ground. Eles queriam permanecerem no terreno But certo. unfortunately, Mas they infelizmente, did something fully against the will of God. eles fizeram algo completamente contra a vontade de So be Deus. careful, my brothers and sisters. Portanto, tome cuidado, irmão. Don't say that they are in Babylon, we are in Jerusalem. Não diga, eles estão na Babilônia e eu estou em If Jerusalém. you are not careful, Se você não tiver you cuidado, may be the candidate você pode ser o candidato against God's will unconsciously. para agir contra a vontade de Deus You inconscientemente. may divide the Lord's children in the name of unity. Você pode dividir o povo de Deus em nome da unidade. So you see, brothers and sisters, Você percebe? that's the message from the first chapter of this book. Essa é a mensagem do primeiro capítulo desse livro. Return to me, I will return to you. Voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós. Brothers and sisters, Irmãos, in other words, em outras palavras, even you return to Jerusalem, mesmo que você retorne para doesn't Jerusalém, mean that you return to me. não quer dizer que você retorna para ele. This is a good example. Esse é um bom They exemplo. all back to Jerusalem. Todos eles voltaram para They have a Jerusalém. wonderful history. Eles tinham uma história maravilhosa. My brothers and sisters, Meus irmãos. but now they are doing something against God's will. Mas agora eles estão fazendo algo contrário à vontade de Deus. They kill the only begotten Son of God. Eles mataram o Filho unigênito de Deus. They try to build a Judaism. E eles tentaram construir aquilo que se chama judaísmo. According to Book of Hebrew, the Judaism become the camp. Então, de acordo com a Epístola aos Hebreus, o judaísmo se tornou um arraial. And Jesus has to die outside of the camp. E Jesus teve que morrer fora do arraial. Isn't that tragedy? Isso não é uma tragédia? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now remember, lembre-se, sometimes we wonder, why these people are against God? por que essas pessoas estão contra Deus? These people, don't forget, they came back to Jerusalem many years Lembre-se ago. que eles, muitos anos atrás, haviam voltado para Jerusalém. If they remained in Babylon, Se eles ficassem na Babilônia, if from there they traveled to New York, London, everywhere, e de lá eles viajariam para Nova York, Londres, tudo que é they lugar, had no part in crucifying our Lord. eles não teriam parte alguma na crucificação do But Senhor. brothers, what is Sanhedrin? Mas o que é o Sinédrio? Who are the members of Sanhedrin? Quem são os membros do Sinédrio? How to use the word Sanhedrin? Como é que você usa a palavra Sinédrio? Chief priest, São os Scribe, sacerdotes principais, os escribas elders, e os anciãos. 3 shepherds. São 3 pastores. Now you understand, brothers. Agora você entende. The reason we do not understand chapter 11 because we don't understand chapter 10. A razão pela qual não entendemos o capítulo 11 é porque não entendemos o capítulo 10. That's very sad story. É uma história muito triste. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Among the remnants, Dentre aqueles remanescentes, some people did return to him. That's why he returned to them. algumas pessoas realmente retornaram a ele e ele retornou para elas. Among them, Entre eles, you have Simeon. você tem Simeão, You have Anna. você tem Ana, You have disciples. você tem os You have discípulos, Joseph. você tem You José, have Maria. você tem Maria. Mary. So, my brothers and sisters, Então, irmãos, you can see that here. você pode ver aqui. And those remnants, E esses remanescentes, they are really ready to welcome Messiah. eles estavam prontos para receber o Messias. You can come back to Jerusalem Você pode voltar para Jerusalém and not expecting Messiah to come. e sem esperar que o Messias venha. Even the wise men came to Jerusalem. Até mesmo aqueles magos, eles vieram a Jerusalém. It was Bible scholar, the scribes, E haviam eruditos bíblicos, os because escribas. they are well knowledge with the word. Eles tinham muita familiaridade com a palavra. They were able to tell that the Messiah, the Christ, should be born in Bethlehem. Eles podiam dizer assim, rapidamente, o Messias ele vai nascer em Belém. You have knowledge, Eles tinham you have conhecimento, truth, eles tinham you have verdade, theology. eles tinham Why teologia. don't you go there? Então por que você não vai lá? Remain as a theoretician. Porque eles permaneciam apenas como Only teóricos. wise men went to Bethlehem. Somente os magos é que foram realmente a Belém. They are not ready.
Eles não estavam prontos. They have full knowledge of the Old Testament. Eles estavam cheios de conhecimento do Antigo Testamento And with its interpretation, e com muitas interpretações. coupled with the oral tradition. E juntaram isso com a tradição oral. So, brothers, Então, irmãos, when the Lord came to Jerusalem, quando o Senhor veio a Jerusalém, somehow give the impression as if our Lord against the law. de alguma forma parece haver a impressão de que o Senhor está contra a lei. No, Não, our Lord was against the interpretation. o Senhor estava contra a Our interpretação. Lord was against the oral tradition. O Senhor estava contra a tradição oral. Do you see that? Você percebe? Because somehow these shepherds add something to the word of God. Porque de alguma forma aqueles pastores haviam adicionado muitas coisas They à palavra de form a Deus. Judaism. E eles formaram o judaísmo. Now, in this Judaism, Nesse judaísmo, you have the word, você tem a palavra, prophet, os you profetas, have the elders, você tem os the anciãos, king, que é o and rei, you also have the chief e priests. também tem os principais sacerdotes. So, do you see what happened here? Você vê o que aconteceu aqui? Let me explain a little bit about the phrase chief priest. Deixa eu explicar um pouco a respeito dessa expressão, os principais sacerdotes. Sometimes we were all confused. Algumas vezes nós ficamos muito What do you confundidos. mean by chief priest? O que você quer dizer com principais sacerdotes? Remember when our Jesus was trial in the religious court. Lembre-se quando Jesus foi julgado ali naquele tribunal religioso. Third, he was brought to the father-in-law of Caiaphas. Primeiro ele foi levado até a presença do sogro de Caifás, Anna, right? Remember? que se chamava Anás. Then later go to the high priest. E depois então ele foi levado ao sumo sacerdote. Now you never imagine. Você não imagina. Anna's family dominant the priest family at that time. Dominant the Tá. priest family. A família de Anás, ela dominava o sumo sacerdócio daquela época. Even he's no longer high priest. Mesmo que ele não fosse mais sumo sacerdote, But do you know how influential was this Anna? mas você sabe quão influente era esse Anás? Even he was a king, he was not high priest. Mesmo que ele não fosse mais sumo He sacerdote, passed on to his sons, ele passou isso para os seus filhos. and even one of them is his son-in-law. Um deles é o seu genro. So this form a Anna family. Então isso forma toda aquela família de Do you Anás. see that? Você percebe? Even you are not high priest, Mesmo que você não seja mais sumo sacerdote, but you still belong to the Anna's family. mas se pertence à família de Anás. And then because King Herod gave that office building to them, E o rei Herodes então deu aquele edifício de escritórios para eles. they have a very good business in the temple. Very good business in the temple. Então eles faziam muitos negócios ali no templo. Because if you want to sacrifice, Se você quer sacrificar, now that lamb ought to be without blemish. então aquele cordeiro tem que ser sem mácula. Now, my brothers and sisters, Irmãos, if you buy some sheep from a lamb from other places, se você compra então um cordeiro de outro lugar, eventually the priest will say, "Okay, you can do that." então vai chegar um momento em que o sacerdote vai dizer, tá ok, pode sacrificar. But now, because there is some kind of business relationship between priest family, Anna's family, and these merchants. Então havia naquele momento uma relação de negócios entre a família de Anás e aqueles mercadores do templo. So, if you buy the lamb in that royal store, Se você comprar o seu animal ali naquela estoa real, then a priest will say, "Okay, quickly." então o sacerdote vai dizer, tá bom, tá ok, But if pode. you say, "Oh, I got it from that street," Mas se chegar uma pessoa e disser, eu comprei o cordeiro de outro lugar lá and numa this family rua, will say, "Oh, no." então eles vão dizer, não. So now everybody learned the lesson. Então todo mundo aprendeu a lição. If you want to sacrifice, Se você quer oferecer you sacrifício, better just buy everything in that table. é melhor ir comprar direto lá o cordeiro. So finally, Finalmente. this benefit all go to Anna family. E todos os benefícios, os lucros disso iam para a família de Anás. Now, very interesting. É muito interessante. Even Sanhedrin Até mesmo o Sinédrio definitely include high priest as a chairman of this Sanhedrin. inclui? Now, when you have a council of Sanhedrin, Quando tem ali o conselho do Sinédrio. now you know the high priest definitely is one of them because he had to chair the meeting. O sumo sacerdote é um deles porque é ele que é o chefe, o coordenador do grupo todo. So what happened
like Anna, no longer high priest. E o que aconteceria então, já que o Anás não é mais o sumo sacerdote? He's still part of Sanhedrin. Mas ele ainda era um membro do Sinédrio. Only thing is that he's no longer a chairman. Ele apenas não é mais o líder. So now you understand. Agora você entende. The body of these high priests, Então, esse corpo de sacerdotes principais, the high priest in functioning, o sumo sacerdote que estava no ofício, plus those retired high priests, se somava àqueles sumos sacerdotes aposentados. they form a very influential body. E eles formavam um grupo de grande influência, Politically, politicamente, religiously, religiosamente and e financially. também financeiramente. Remember, Lembre-se, in the four Gospels, nos 4 evangelhos, you know, the writer called them chief priests. os autores vão chamá-los de principais sacerdotes. Now you understand. Agora você entende. So when you talk about chief priest, Quando falamos dos principais sacerdotes, you means this body of priests, então se refere a esse grupo de sacerdotes. then scribe, E também havia os then escribas. elders. E também havia os So anciãos. when you have these three shepherds together, Quando você tem esses 3 tipos de pastores it juntos, means what? o que It significa? means Sanhedrin. Significa o Sinédrio. It is Sanhedrin Este é o Sinédrio, who come to the verdict. que chegou ao veredito. Jesus ought to die. Jesus deve morrer. Finally, Finalmente, through their suggestion, através da sugestão deles, because they have no right to put people to death, porque eles não tinham direito de pôr ninguém à morte. their voice raised to the representative of Roman Empire. A sua voz se levantou até o representante do Império Romano. Crucify him. Crucificam, Crucify him. crucificam. Finally, Finalmente, Jesus died on the cross. Jesus morreu na cruz. But these members of Sanhedrin, Mas esses membros do Sinédrio, they never stop. eles nunca pararam. They will come to under the cross. E eles foram até o pé da cruz. They laugh at our Lord. E eles caçoaram do If Senhor. you are the Son of God, Se você é o Filho de Deus, come down from the cross. desce dessa cruz. My brothers and sisters, Meus irmãos, who are these people? quem são essas pessoas? They were remnants. Eles eram do remanescente. Many, many years ago, Muitos anos antes, they become foolish for the sake of God. eles haviam se tornado tolos por causa. Long, De long history. Havia uma longa história. Isn't that very sad? Não é isso algo muito For triste? that reason, Por essa razão, we have to be very careful. nós temos que tomar muito cuidado. This also happened in the church history. E isso também aconteceu na história da I igreja. have no time to go through it. Eu não tenho tempo agora para ver If tudo you isso. see the church history, you will find very sad page in the church history. Se você passar pela história da igreja, você vai ver muitas páginas tristes nesse sentido. If they love the world, Se eles amassem o mundo, stay in Babylon, ficassem lá na Babilônia, probably nothing happened. nada aconteceria. Just because they follow the Lord. Mas porque eles seguiram o Senhor, But there is no guarantee. não há garantia. Return to Jerusalem means to returning to himself. Não há garantia de que retornar a Jerusalém seja retornar a Ele. So now you have two groups of remnants. Então agora há 2 grupos de remanescentes. Those who return to the Lord. Aqueles que retornaram ao Senhor, Simeon, Simeão, Anna, Ana, especially, no, of course, Joseph, claro, José, Mary, Maria, but especially mas especialmente disciples. os discípulos. These were remnants. Esses eram remanescentes. They returned to the Lord. Eles retornaram ao Senhor. They become his sheep. Eles se tornaram as ovelhas. Our Lord was a good shepherd. O Senhor era o bom pastor. From the very beginning, Desde o início, after rededication of the temple, depois da rededicação do templo, God wanted to become their shepherd. Deus queria tornar-se o pastor deles. In the Solomon porch. Lá no pórtico de And Salomão, Jesus talk about, I'm a good o shepherd. Senhor disse: Eu sou o bom pastor. I will make them one flock. Eu vou fazer de vós um rebanho. My sheep listen to my voice. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Those disciples listen to the word. Os discípulos ouviram a palavra They return to the Lord. e eles retornaram ao No Senhor. wonder in Gospel of John. Não é de se admirar que no Evangelho de Very João interesting. é muito On one interessante. hand, Num lado, the disciples. há os On discípulos. the other hand, No outro lado, the Jews. os judeus. The Jews give the trouble to our Lord Jesus. Os judeus estavam sempre dando preocupações e problemas para o Why? Senhor.
3 shepherds. Por quê? Aqueles 3 And pastores. then disciple follow the Lord. E os discípulos seguiam o Senhor. Only Gospel of John put in such a contrast. Somente o Evangelho de João coloca os 2 grupos em tal contraste. In the Por quê? Gospel of John Porque no Evangelho de João tells us in the time of our Lord Jesus, nos diz que no tempo do Senhor Jesus there are 2 classes of remnants. havia 2 classes de remanescentes. Now the message is very clear now. A brother. mensagem é muito clara. So let's just read for 15 minutes Então vamos descansar agora por 15 minutos and we will come back. e retornaremos. So